Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Desejamos a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe. Vamos iniciar o nosso culto e, como habitualmente, não esquecer de colocar sobre a mesa a jarra com a água e os copos em número suficiente para todos os participantes. Vamos começar, como é habitual, preparando o nosso ambiente no lar, serenando o nosso espírito com uma canção. Página 26. Caminho Novo. Meu irmão que choras, lágrimas sentidas pelas muitas feridas de teu coração. Não te desesperes neste mundo velho. Lê o Evangelho, que é consolação. Lá encontrarás tanta dor sentida por quem deu guarida à oração. Toma a tua cruz, vai vencer a morte, encontrar o norte com o nosso Jesus. Meu irmão na dor, que perdeste a fé, que andas em maré de vil perdição. Não te percas mais nas trevas do mundo, tão negro e imundo. Busca a salvação e encontrarás no cimo do monte a luz no horizonte, sem ser ilusão. Vem sentir Jesus, vem cantar amigo, vamos dar abrigo à luz do Senhor, à luz do Senhor, à luz do Senhor. Divino Mestre, aqui estamos mais uma vez, trazendo o Teu Evangelho até aos nossos lares. Te pedimos que os protetores de cada uma das nossas casas, os protetores de cada um de nós, connosco estejam. E pedimos também a autorização para que os nossos familiares, aqueles que já partiram, se aproximem de nós, das nossas casas e conosco, mais uma vez em família, possam ouvir o Teu Evangelho, que tenhamos capacidade de entender o assunto que hoje vai ser abordado
e que possamos transportá-lo para as nossas vidas, que possamos, tal como tu, ser o exemplo daquilo que nós já aprendemos. Fica conosco, que assim seja, hoje e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, itens 12, 13 e 14. Toda a ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque, quanto maior ela é, mais ela fere os interesses. Se for notoriamente falsa, se a julgam sem consequências, ninguém se alarma e deixa-na passar, certos de que lhe falta vitalidade. Mas se ela é verdadeira, se assenta sobre uma base sólida, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas que ela é um perigo para eles e para a ordem das coisas na manutenção das quais eles estão interessados. É por isso que se atiram sobre ela e sobre os seus adeptos. A medida da importância e dos resultados de uma ideia nova encontram-se, assim, na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca e no grau e na persistência da ira dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pela sua base os abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Também o fizeram morrer, querendo matar a ideia, matando o homem. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Ela cresceu porque estava nos desígnios de Deus e, nascida num pequeno e obscuro burgo da Judeia, foi plantar o seu estandarte mesmo na capital do mundo pagão, face aos seus mais encarniçados inimigos, aqueles que mais interesse tinham em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Aí lutas mais terríveis esperávamos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque ela, como verdade, sobrelevava as que a precederam. É de salientar que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma, mas a crença tinha desaparecido, apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz. Jamais cede à evidência e irrita-se tanto mais quanto os raciocínios são perentórios que lhe demonstram melhor os seus erros. Ele sabe bem que está em erro, mas isso não é o que abala, porque a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz que dá à vista aos cegos. Este erro lhe aproveita, razão porque ele se lhe apega e o defende. Sócrates, também ele, não ensinara uma doutrina análoga à do Cristo até certo ponto? Porque não prevaleceu naquela época no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É porque o tempo não tinha chegado. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não estava ultrapassado. O Cristo recebeu a sua missão providencial num momento propício. Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura de compreender as ideias cristãs, mas havia entre eles uma apetência mais geral para as assimilar, pois que já se começavam a sentir o vazio, as crenças vulgares que deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Veja-se na introdução, ponto 4. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã do espiritismo. A leitura desta noite do livro Vem Comigo
de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, tem o título Temor. É próprio dos tempos que correm o temor que se vai espalhando por toda a parte, invadindo os corações mais sensíveis. Também é resultado de grilhões impostos à educação, muitas vezes em resultado de conveniências, de interesses mesquinhos e do exercício do poder religioso desenfreado que varreu a Idade Média de triste memória, quando Deus passou a ser o tirano que castigava sem pau nem pedra. Se tens a tua consciência tranquila, se nada belisca a tua tranquilidade em relação aos outros, se apesar de tudo não vês a tua vida progredir na medida de teus desejos, procura compreender toda a extensão da lei justa, sábia e boa que Deus estabeleceu. Confia que tudo decorre da melhor forma para o teu futuro, ora e vigia e não temas, porque Deus é amor, perdão, paternidade sublime. Procura sempre melhorar teus sentimentos e pensamentos e não temas, porque nas horas mais difíceis de nossas vidas é Ele quem nos pega ao colo e nos ajuda a avançar. A leitura de hoje do Evangelho, que está inserida no título Não vim trazer a paz, mas a dissensão. Como falávamos no nosso último Evangelho, e como nos diz também a leitura de hoje, toda a ideia nova que nos traga fundamentalmente a libertação moral do ser humano, que nos traga a luz e a verdade no sentido da evolução, traz perturbação para todos aqueles que ainda se comprazem no mal e que lutam contra a evolução do ser humano, do espírito, e contra a evolução da terra. E por isso Jesus, quando esteve conosco, foi morto da forma que foi, precisamente porque as suas ideias traziam uma moral completamente diferente e queria retirar o poder sobre o povo daqueles que se diziam os doutores da lei, os religiosos da época. No entanto, essa luta também, nos dias que correm, passa a ser uma luta interior. Aqui há uns tempos atrás, refletíamos sobre o que é que nós, conhecedores da doutrina espírita e da doutrina que é o Consolador prometido por Jesus, poderíamos fazer mais no sentido de ajudar na evolução e na transformação do estado de coisas do nosso planeta. E lembro-me que à época do Cristo, os discípulos, depois da sua partida, foram sem medo, sem temor, divulgar a mensagem, apesar das perseguições que sofriam. E nós hoje ainda vamos tendo algum receio, talvez por falta de fé, talvez por falta de certezas, porque também ouvíamos há alguns dias atrás alguém dizer que a pior coisa que me aconteceu foi conhecer a doutrina espírita. Porquê? Porque lhe causava um conflito interno. Porque é muito difícil nós libertarmos das nossas imperfeições. E a luta entre aqueles que são os nossos erros e a necessidade da nossa transformação é muito grande. E, portanto, quando nós conhecemos a verdade, a nossa consciência começa a pesar. E há uma luta interna, porque é difícil a mudança. E, portanto, nós, provavelmente, muitos por falta de certezas, alguns por receios, não da perseguição que os cristãos à época de Jesus sofriam, mas um outro tipo de discriminação, por assim dizer, vamos nos acanhando. E isso recorda-nos também uma questão do livro de Espíritos que Kardec fez aos espíritos, porque é que se os homens no estado de evolução da Terra ainda são todos maus, e na realidade não somos maus. O problema é que
a maldade não tem medo. E nós, aqueles que já nos vamos transformando, acanhamos-nos muito, ou seja, não somos maus, mas também ainda não fazemos o bem que deveríamos fazer e aquilo que é necessário. Então, esta questão da luta, não só das ideias novas por parte daqueles que ainda vão querendo ter o poder e dominar o povo pelo medo, pela uma ideia de um Deus completamente temeroso, é algo que os faz lutar contra a luz, contra a verdade, contra esta ideia nova que o Cristo trouxe. E terminamos por referir que a lei divina é perfeita. E apesar de nós, a Terra vai evoluir e a única fatalidade que existe, demora o tempo que demorar, nós iremos ser perfeitos. Naturalmente que Jesus, governador do nosso planeta, sabia perfeitamente que a mensagem que nos deixara, que é uma mensagem de consolação, de esperança, de revelação daquilo que são as questões mais importantes que nós devemos ter presentes na nossa vida, ia ser perseguida, ia ser combatida. Porque naquela época, como hoje, a maior parte dos seres humanos, das instituições, dos religiosos, ainda não compreende verdadeiramente aquilo que Jesus nos quis transmitir e aquilo que ele exemplificou, que é a prática sincera do amor, a vivência da lei maior, do fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. E quando nós procuramos vivenciar esses mandamentos, nós naturalmente que vamos ter que romper com conceitos, com tradições, com hábitos que foram sendo instituídos ao longo do tempo. Foram instituídos depois de Moisés, pela interpretação que muitos religiosos deram daquilo que foi essa revelação, e foi também implementada por aqueles religiosos que, seguindo os ensinamentos de Jesus, os foram adaptando às suas conveniências e aos seus interesses. Jesus combateu os fariseus, combateu os publicanos, combateu os pagãos que adoravam muitos deuses, não no sentido de os julgar e os recriminar, mas no sentido de os esclarecer, de lhes apontar um caminho diferente, que é o caminho da verdadeira espiritualidade ou religiosidade, como queremos designar. E atualmente acontece o mesmo. Acontece o mesmo perante aquilo que o Espiritismo nos trouxe, a revelação que ele nos veio fazer, que, como Jesus havia prometido, era o recordar dos seus ensinamentos, o trazer de volta aquilo que ele nos havia ensinado. Nós vemos ali na leitura que antes de Jesus, já Sócrates e Platão defendiam de alguma forma e explicavam aquilo que são os conceitos universais que Jesus nos veio trazer. A imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a existência de um Deus único, todos aqueles pilares fundamentais para nós compreendermos a nossa origem e o nosso destino e aquilo que precisamos para atingir a perfeição, como ouvimos há pouco. E, infelizmente, nos tempos atuais, acontece exatamente o mesmo. As ideias que o Espiritismo nos trouxe vieram na altura certa, porque era necessário que nós tivéssemos amadurecido e feito um caminho no sentido do progresso intelectual para compreender agora de uma forma racional aquilo que Jesus explicou na altura
por parábolas, mas muitos continuam a fazer ouvidos moucos e a não querer ver a verdade e a deixar-se levar pelos mesmos prazeres, pelas mesmas paixões, ou então pelas práticas meramente exteriores, por um culto que, ao fim e ao cabo, não melhora a criatura humana, não a faz uma pessoa de bem, e isso depois, naturalmente, que transparece na sociedade, nas situações que nós vamos vendo recentemente. Não podemos esquecer que Portugal é um país dito maioritariamente cristão, o país vizinho, a Espanha, também, mas depois as nossas atitudes em situações concretas são contrárias àquilo que Jesus nos ensinou. Então, é preciso ter esta noção de que não há que ter receio e fazer essa luta interior, essa divisão daquilo que não nos convém e daquilo que nos deve ser o objeto do nosso esforço, do nosso trabalho, para que possamos não só implementar em nós esta doutrina maravilhosa e viver o cristianismo e o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, mas sermos exemplos para aqueles que nos acompanham. É necessária essa divisão, é necessária essa luta para que nós possamos sair daquilo que eram hábitos antigos, errados, e possamos pôr em prática a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, que foi o ensinamento que Jesus nos deixou. Gratidão, Senhor, por todos estes ensinamentos que nos deixaste através do teu Evangelho. Que a luz envolva todos os lados da terra, que a espiritualidade amiga faça chegar a esses lares que reina a paz, a harmonia. Por tantas dificuldades que todos estamos a passar, Senhor Jesus, que esta leitura, que estes ensinamentos que nos deixastes, traga a paz, traga a harmonia, que a luz envolva a todos aqueles que a aceitam e aqueles que ainda estão tão endurecidos com seus corações com estes ensinamentos. Que eu a paz, Senhor, que todos necessitamos e precisamos conhecer a verdade, conforme Tu assim nos ensinastes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que as duas bênçãos nos envolvam e envolvam todo este planeta. Página 5. Quero caminhar. Sem nunca mais
ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Estamos a chegar quase ao final do nosso Evangelho do Lar desta semana. É a altura agora para bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião, que a espiritualidade amiga que está presente conosco fluidificou para todos nós. Lembramos que os textos que utilizamos no Evangelho no Lar são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que, portanto, poderão ter acesso a eles previamente. Bastante para isso fazer uma assinatura do jornal. Se desejarem fazê-lo, devem enviar um e-mail pedindo todas as informações necessárias para essa concretização da assinatura e o e-mail é jornalespírita@gmail.com. Aproveitemos estes momentos de harmonia, em família, em paz, para podermos prolongar estas bênçãos que o Evangelho no nosso lar proporciona a todos os seus elementos que aqui habitam, mas também ao próprio ambiente na nossa casa. Despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe.